Pensou no melhor para a sua moto? Pensou Motolândia, a grife das motos. TVC, a TV do Correio da Manhã. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã. Segunda-feira, 27 de novembro, mês acabando, vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, você que nos acompanha pelas redes sociais e também nos 6 municípios de cobertura da TV Correio da Manhã. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, a nossa querida Petrópolis. Você que está ligadinha aí pelo Speed Fiber ou Tech Cable. E você vai ver nesta edição: altas temperaturas fazem com que o consumo de energia aumente nas casas. E mais, últimos dias de novembro terão chuva e alta umidade. Veja também, Feirinha de Itaipava inaugura a decoração natalina e tem como destaque uma grande caixa de presente, gente, instagramável. Vamos falar de saúde. Temos tópicos como dores nas articulações, insuficiência cardíaca e você vai saber um pouco mais sobre esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. Isto e muito mais aqui no programa original e é depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias.
Voltamos, agora vamos falar de um tema que interessa a todos, porque as altas temperaturas fazem com que o consumo de energia elétrica aumente nas casas. Todo mundo precisa usar, né? A população busca alternativas para economizar em outras contas para fechar o mês. Vamos conferir na reportagem da jornalista Yumi Cubano. No mês de outubro, os brasileiros consumiram 6,2% mais energia elétrica nas casas e pequenas empresas em comparação com o mesmo período do ano passado. As informações são do boletim Infomercado Quinzenal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que apontou ainda que esse foi o 6º mês seguido de aumento no país. Um dos fatores que contribuíram para esse crescimento foi o maior uso de equipamentos como ventiladores e ar-condicionado por causa das altas temperaturas registradas. A estudante universitária Cindy Lopes diz que a conta tem aumentado. Eu moro em Salvador, que é uma cidade bem quente, já naturalmente bem quente. Então, agora na onda de calor, a gente tende a consumir mais energia, ventilador ligado o dia inteiro. Em casa tem 3 ventiladores e ficam ligados o dia... 3 não, tem 4 ventiladores que ficam ligados o dia inteiro. Além da geladeira que tem que ficar na potência máxima para não estragar os alimentos. Com exceção do Amapá, todos os estados tiveram uma demanda maior de energia. Acre, Mato Grosso e Maranhão lideram o ranking. O economista Raimundo Souza enfatiza que, por ser um item de primeira necessidade, qualquer aumento na conta de luz impacta nas finanças das famílias e dá algumas dicas. O ar-condicionado, né, que agora tem uma tendência de maior uso, é interessante também que se regule ele para uma temperatura entre 23 e 24 graus, que é uma temperatura de conforto. Ao passar ferro nas roupas também é importante que se escolham as roupas mais pesadas primeiro e depois se passe as roupas mais leves. Também é aconselhável se juntar essas roupas de uma só vez para passar. Isso ajuda na redução do consumo. Além de tentar economizar na energia elétrica, é possível também equilibrar as demais contas da casa para fechar o mês sem cair no endividamento. De acordo com o economista Raimundo Souza, tudo deve ser planejado e o diálogo sempre deve ser priorizado entre as famílias. Fazer um planejamento especificando as despesas, principalmente utilizando uma planilha, é muito interessante. Também deve-se conversar, né, sobre as finanças com transparência, ter contas separadas, né, para cada membro da família, onde cada um pode decidir sobre os seus gastos. Também evitar gastos excessivos, gastos desnecessários, principalmente nessa época de grande apelo comercial. Além das residências, o boletim analisou que o consumo também cresceu nas pequenas empresas. O segmento registrou um aumento de 7,6% no comparativo anual. Já nas indústrias e grandes empresas, o consumo foi 3,8% maior do que em 2022. Os 3 maiores avanços foram registrados nos setores de extração de minerais metálicos, comércio e bebidas. Pois é, novembro está acabando, vamos saber como fica o tempo no Brasil. Nesses últimos dias de novembro, terão chuva e alta umidade. A previsão também indica que as temperaturas deverão ser acima da média em grande parte do país, aponta o IMET. Vamos conferir na reportagem de Lívia Azevedo. O dia se aproxima e deve trazer para todas as regiões brasileiras nuvens e chuva ao longo da semana. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. De acordo com o Instituto, as temperaturas deverão ser acima da média no país, principalmente no leste da região norte e parte da região nordeste, onde as temperaturas médias podem superar 28 graus. A ocorrência de dias consecutivos com chuva poderá amenizar as temperaturas, chegando a valores inferiores a 24 graus, como explica a meteorologista do Instituto, Andréa Ramos. Antes de ir para a chuva, a umidade também está ali, justamente nesse interior da região nordeste, ainda está tendo umidades ficando em torno de 20% ou até mesmo abaixo de 20%. Segundo a meteorologista, praticamente o Brasil todo terá chuva, inclusive no Distrito Federal. E nessa parte central do país, sempre o calor e umidade favorecendo essas pancadas de chuva com trovoadas e rajadas, principalmente à tarde.
tarde. A combinação calor e alta umidade na região norte do país será responsável pelas instabilidades que moldarão os próximos dias. Já para a região nordeste, a previsão é de tempo seco na faixa norte e leste, com pancadas de chuva passageiras no Maranhão, Piauí e Bahia. No centro-oeste e no sudeste, a previsão de chuvas intensas, que devem ultrapassar 90 milímetros, especialmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Na região sul, a previsão é de acumulados de chuva intensa e maiores que 90 milímetros no noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. No Paraná, ainda existe a possibilidade de chuva que ultrapasse 50 milímetros. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava inaugurou na última sexta-feira, dia 24, uma decoração natalina que tem como destaque uma grande caixa de presente instagramável. No espaço, os visitantes têm a oportunidade de eternizar momentos encantadores ao lado do querido bom velhinho Papai Noel. Abre aspas, o Natal é uma das épocas mais especiais do ano e é claro que a Feirinha de Itaipava não poderia ficar de fora dessa importante celebração. Queremos proporcionar aos nossos visitantes uma experiência que possa ser registrada nas fotos e memórias, fecha aspas. E diz ainda que especialmente na memória das crianças, né? Quem disse foi o administrador da Feirinha, o Sérgio Getão. O polo de moda, um dos principais da cidade de Petrópolis e da região, conta com quase 400 estandes. No local, o público pode garantir as compras de fim de ano, explorando uma ampla variedade de produtos para presentear familiares e amigos. Não é à toa que a mensagem Feirinha de Itaipava, o melhor presente, norteou a decoração natalina. Uma frase que reflete a atmosfera especial e a diversidade de opções que podem ser encontradas no espaço, como roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, acessórios, artigos para o lar, artesanato, produtos para pets e, claro, muito mais. Agora nós vamos falar de saúde. Muita gente gosta desse quadro de saúde, das informações, das dicas dos médicos. Então hoje o doutor Fábio Ortega pergunta ao doutor Ricardo Fuller, que é reumatologista, como detectar as causas das dores nas articulações. Como é mais conhecida, muita gente fala assim, é bem popular, dor nas juntas. Muita gente fala, estou com dor nas juntas. O que é isso? Vamos entender. Vamos falar então, quais são as principais causas de dor nas articulações? Então, nós poderíamos aí citar, a grosso modo, causas que podem provocar dor, umas que comumente quase todos conhecem, porque já tiveram oportunidade de sentir na vida, são aquelas relacionadas ao uso propriamente. Então, uma articulação que foi excessivamente sobrecarregada, quer excesso de peso, quer com cargas repetitivas, quer com movimentos que lhe sejam impróprios. Então, uma articulação, submetida a torções, às vezes
vezes mais violentas, com um certo número de vezes, podem ter, então, sofrer problemas, né, terem degradação, principalmente nos seus elementos fora da articulação, que são aqueles que eu falei, músculos e tendões. Você tem as doenças em que você tem processos degenerativos dentro da articulação. O exemplo mais característico é a artrose, que é mais conhecida como desgaste nas articulações, aquela que a gente costuma ver em indivíduos um pouco mais velhos, né, acima dos 45, 50 anos, mas que ela pode também, eventualmente, se iniciar em indivíduos mais jovens, desde que hajam agressões intensas a essas articulações. Então, mas no decorrer aqui das apresentações, nós vamos ver as características dessa artrose. E nós temos ainda um grande grupo, que seriam as doenças que provocam inflamação importante nas articulações. Então, nós temos doenças, principalmente na categoria que eu considerei de mau funcionamento do organismo. O que é isso? São as chamadas doenças, né, autoimunes, aquelas que por algum motivo o corpo faz uma certa agressão na articulação, então aquele tecido que eu expliquei que está dentro da cápsula, que é responsável por nutrir, é responsável por defender, ele passa a agredir a articulação e provocar uma doença. Esse tipo de doença, nós chamamos o grupo todo dela como doenças autoimunes. Tem várias doenças. Aqui, uma das mais conhecidas que atinge a articulação é a artrite reumatoide. Temos ainda doenças decorrentes da invasão da articulação por agentes infecciosos, tá? Ou eles agem diretamente invadindo, ou através de uma invasão em outros lugares do corpo, eles provocam uma reação inflamatória intensa que acaba atingindo também a articulação. Nós temos ainda fatores metabólicos, como presença de cristais que não deveriam estar dentro da articulação, cristais são substâncias formadas por sais minerais, e um exemplo característico é a gota, formada por cristais de ácido úrico, que se formam dentro da articulação e provocam uma dor bastante pronunciada. E eu poderia dizer ainda que as dores articulares, às vezes, são uma manifestação geral e inespecífica de uma série de doenças. Então, por exemplo, nós temos como manifestação inespecífica de doença infecciosa, nós temos febre, né? Mas podemos ter dores articulares. Então, quem num resfriado, numa gripe forte, nunca sentiu dores no corpo, dores articulares? Uma rubéola, por exemplo, pode dar dores articulares. Há doenças como hepatites, né? Que elas podem cursar com um grau de dor articular. Inclusive, exemplos de doenças mais recentes, né? A chikungunya, o Covid, podem dar manifestações articulares. Existem ainda manifestações articulares de outras doenças, como neoplasias, doenças metabólicas, como doenças de tireoide, diabetes, né? Ou seja, a lista é imensa. Então, muitas vezes, um paciente procura um médico especialista em articulações, que é o reumatologista, e você vai investigar, e no fim a causa, às vezes, aponta até para um órgão que ele tem que encaminhar essa pessoa ao profissional que cuida desse tipo de problema. Muito bem, muito obrigada aos doutores, mas vamos continuar falando de saúde. E agora o doutor Fábio Ortega conversa com o doutor Flávio Brito, que é cardiologista, um tema muito conhecido, mas pouco abordado, que é insuficiência cardíaca. Vamos acompanhar. Então, vou explicar aqui para as pessoas. Então, no final das contas, a pessoa tem insuficiência cardíaca. O que vem a ser insuficiência cardíaca? Quando que a gente pode falar, essa pessoa tem insuficiência cardíaca? A primeira manifestação, eu acho que é muito legal a gente tá colocando isso no canal, porque vocês estão assistindo. A primeira manifestação da insuficiência cardíaca são sintomas clínicos. E poucas doenças da cardiologia têm uma manifestação tão exuberante, Ortega. Primeiro sinal, que acontece em mais de 70% dos casos, é a falta de ar. A falta de ar, ela é muitas vezes confundida com fraqueza, com diminuição da atividade. Então você pergunta para o paciente e fala assim: você tem falta de ar? Não, não tenho falta de ar. Ou você está cansado? Tô cansado. Perguntar para a esposa do paciente, ela vai falar: doutor, ele não consegue ir do quarto para o banheiro porque ele fica cansado. Então o cansaço e a falta de ar são coisas diferentes. O cansaço é a fadiga, é a falta de vontade. O cansaço ele pode acontecer na anemia, ele pode acontecer na depressão, ele pode acontecer nas infecções crônicas, uma série de outros diagnósticos diferenciais. Mas a falta de ar, como é que a gente define a falta de ar? O paciente vai andar do banheiro até o quarto
da casa dele, ele não consegue respirar. Ele fica fadigado, ele fica sufocado no seco, é o que a gente fala, né? Muitas vezes o paciente não consegue deitar para dormir, Ortega, no plano, sem vários travesseiros, porque ele está com falta de ar. Então, primeiro, passar essa informação para a população. A falta de ar é o sintoma mais importante da insuficiência cardíaca. Só a insuficiência cardíaca que dá falta de ar? Não. O enfisema pulmonar dá falta de ar. O paciente que tem asma tem falta de ar. Quem tem uma embolia pulmonar pode ter falta de ar. Então, ela é uma das causas. É a causa mais frequente? né? Outro sintoma importante, o inchaço corporal, né? O inchaço das pernas, o inchaço do abdômen, o inchaço da face. Isso é algo muito frequente no paciente com insuficiência cardíaca. E o inchaço confunde muito, Ortega. Os pacientes renais crônicos podem ter. Às vezes o pessoal pensa, eu estou trabalhando demais, no fim da tarde incha minha perna mesmo, doutor Flávio. Então, na cabeça do paciente e de muitos médicos também, relacionar o inchaço orgânico com a falta de ar é difícil. Então, por isso que esses pacientes com insuficiência cardíaca, grande maioria das vezes, eles não chegam a um cardiologista inicialmente. Eles vão para o pronto-socorro, procuram um pneumologista. No pronto-socorro, o raio-x de tórax desses pacientes tem muito líquido e confunde com pneumonia. Ele procura um cirurgião vascular para ver o inchaço nas pernas. E às vezes o colega faz o diagnóstico, falou, gente, isso aqui não é varize, isso aqui você tem que procurar um cardiologista, né? É engraçado, na área de urologia, Ortega, eu já recebi pacientes, um colega de Bauru, o paciente foi lá com edema escrotal. Tinha edema do pênis e edema escrotal. Procurou o urologista. O colega examinou, viu, falou, não, pode ir lá no Flávio porque o seu problema é cardíaco. O paciente assustou. Não é possível que meu problema é cardíaco, né? Então não são sintomas que são imediatamente correlacionados na cabeça do paciente e de muitos médicos. Então é importante a gente correlacionar. Esses são os dois principais sintomas. Falta de ar e inchaço nas pernas, principalmente. São assim que os pacientes se apresentam na grande maioria dos casos. Então, a primeira característica, eu acho que para todos os pacientes diferenciarem, a insuficiência cardíaca, em quase 100% das vezes, ela se manifesta com inchaço bilateral. Isso é importante. Então, os dois pés, as duas pernas estão inchadas. Por quê? Por exemplo, a gente recebe muito paciente com inchaço com diferencial de trombose da perna, trombose venosa profunda. Em geral, a trombose ela se manifesta, né, com mais frequência em um dos membros, em uma das pernas. E tem outro componente que é dor. A trombose tem dor, a trombose tem vermelhidão local. O inchaço da insuficiência cardíaca, geralmente, ele não tem essas características. Ele não dói e não tem vermelhidão associada, a não ser que o paciente tenha desenvolvido uma infecção associada. A gente está falando do que a gente chama de erisipela. E na academia, né, nas faculdades, a gente aprende esse sinal, tem um nome, sinal de Cacifo ou Godet. Então você pode ir lá no seu marido, na sua esposa, apertar o dedinho lá no tornozelo, apertar o dedo na pele, se ficar marcado o seu dedo lá, esse edema, esse inchaço, provavelmente, ele é patológico, né? E você precisa procurar um atendimento médico com velocidade, com rapidez. Obrigada aos doutores, principalmente ao doutor Fábio Ortega, que é o fundador do canal Doutor Ajuda e a parceira aqui no programa original. Vamos para um breve intervalo, assim, muito rápido, 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, porque nós vamos voltar a falar de saúde, já já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.
Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Voltamos e vamos falar agora sobre qualidade do ar. Saiba como proteger crianças e adolescentes das queimadas. A Unicef alerta a população da região norte para cuidados em tempos de incêndios florestais durante a estiagem. Vamos conferir na reportagem de Sofia Stein. Só no Amazonas, quase 600 mil pessoas foram afetadas pela estiagem, mas a situação também atinge os outros estados da região norte. Como as crianças são mais afetadas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, orienta pais, mães e educadores para o risco da inalação da fumaça. A consultora de emergência, saúde e nutrição do Unicef, Neidiana Ribeiro, explica o que precisa ser feito. A primeira coisa é de ficar atento aos canais oficiais para verificar a qualidade do ar, né, que tem hoje na sua cidade, né? Então, e aí, se a gente identifica, né, que não está uma qualidade do ar com qualidade boa, evitar, por exemplo, as saídas para passeios e outros locais, né? A gente orienta, né, ficar em casa com janelas e portas fechadas, se você tiver ar-condicionado ligar, ou se não um ventilador, para que a fumaça não entre para o interior da casa. Além disso, o Unicef ressalta que é fundamental prestar muita atenção em sintomas que podem aparecer nas crianças, como tosse, rouquidão, cansaço, fraqueza e dificuldade para respirar. Ao perceber qualquer um desses sinais, é preciso levar a criança a uma unidade de saúde mais próxima de casa. É o que alerta o secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Abdul Samad. Procure as unidades básicas de saúde se sentir irritação na garganta ou nos olhos e incômodo respiratório. Agora, em caso de sintomas mais graves, principalmente dificuldade respiratória moderada a severa, procure um de nossos serviços de pronto atendimento. O Unicef aconselha que as crianças brinquem dentro de casa para se proteger da fumaça, usem máscaras para ir à escola e bebam água com frequência. Também é importante fechar portas e janelas e ter uma vasilha com água ou toalha molhada para umedecer o local. Em caso de ardência ou coceira, nariz e olhos podem ser lavados com soro fisiológico. Reportagem, Sofia Stein. Bem, vamos continuar falando de saúde, mas agora um tema muito específico. O doutor Frederico Menuti, que é neurologista, fala sobre esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. Então, eu te convido a assistir esse vídeo, eu vou assistir daqui também, mas eu já vou encerrar, porque quando acabar o vídeo já vai estar encerrado o programa. Como eu disse, é um vídeo muito específico, mas eu te convido, se é do seu interesse, se você conhece alguém ou por curiosidade, então fique ligadinho, porque o doutor Frederico vai explicar. Então, eu me despeço, já lembrando que volta amanhã, porque terça-feira é dia de Mulheres de Fé. E assim, se o senhor permitir, eu volto amanhã, mas vamos acompanhar juntinhos este vídeo, hein? Pode rodar. Você tem algum músculo que fica tremendo? Isso acontece sempre no mesmo músculo? Notou se está perdendo um pouco de força? Já ouviu falar de um problema nos nervos chamado esclerose lateral amiotrófica? Preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar. A esclerose lateral amiotrófica, ela, é mais comum do que as pessoas imaginam. É a terceira doença neurodegenerativa mais frequente.
atrás somente do Alzheimer e do Parkinson, tendo no Brasil mais de 15 mil pessoas com essa doença. Por isso merece sua atenção. Antes de explicar os sintomas, eu preciso falar um pouco de como funciona uma parte do sistema nervoso responsável por você mexer os músculos. Para você mexer o dedo, o braço, por exemplo, o que acontece é que o cérebro envia o comando através dos neurônios motores superiores para a medula espinhal, que fica dentro da coluna, e dessa medula se conecta aos músculos através dos nervos motores, constituídos pelos neurônios motores, que vai levar o comando até os músculos que dessa forma se contraem, e aí você movimenta o dedo, por exemplo. A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença do neurônio motor, é um problema exatamente nesses neurônios motores, que ligam o cérebro à medula e depois até o músculo. Se ele não envia corretamente o comando do cérebro até o músculo, esse músculo vai enfraquecendo, vai ficando atrofiado e sem função, gerando uma série de sintomas que variam de acordo com a área afetada pela doença. Esta não é uma doença autoimune. Muitos a confundem com a esclerose múltipla, devido à similaridade do nome. Porém, apenas o nome é parecido. As estratégias e opções terapêuticas são bem distintas. E que sintomas são esses? Eu vou destacar os sintomas conforme a região afetada. Primeiro, segmento cefálico, que inclui a cabeça e o pescoço. O paciente pode ter dificuldade para respirar, para engolir, muitas vezes com engasgos frequentes e até mesmo alteração da fala. A fala começa a ficar mais enrolada e mais baixo o tom. 2. Pernas. Você pode ter fraqueza para elevar os pés e pernas, e é comum relatos de tropeços e quedas frequentes. 3. Braços. Você pode notar perda de agilidade e destreza das mãos, tendo dificuldade de escrever, de abrir potes e fraqueza para erguer os braços ou segurar um copo, por exemplo. 4. Tronco. Dificuldade de manter o corpo ereto, em pé e até mesmo na posição sentada. Além dessa fraqueza progressiva em qualquer parte do corpo, é comum ter outras características que acho importante destacar. Primeiro, os músculos relacionados ao nervo motor afetado vão ficando mais fracos e atrofiados. Segundo, nos reflexos tendíneos, que faz parte do exame físico que o médico realiza, nota-se alteração deles, estarem muito aumentados ou então abolidos. Terceiro, fasciculações, que são as tremidinhas que ficam persistentes no músculo. Parece que a carne está tremendo. Aqui cabe um esclarecimento de uma dúvida comum. Se a pessoa apresentar as tais fasciculações, mas de maneira isolada ou não constante, e principalmente não acompanhada de fraqueza, provavelmente isto é apenas um quadro de cansaço muscular, um esgotamento funcional e períodos de estresse, e não uma lesão do neurônio motor propriamente dito. Agora, se a mesma musculatura ficar tremendo todos os dias e notar alguma fraqueza neste mesmo grupo muscular, isso sim deve chamar sua atenção. Quarto, não há alterações da sensibilidade na área afetada. Então, por exemplo, a pessoa tem fasciculações e fraqueza no braço, mas a sensibilidade não muda. A doença afeta apenas o neurônio motor, que é aquele que leva o comando do cérebro até o músculo. Não afeta o neurônio da sensibilidade, que leva as informações para o cérebro. Como eu falei, nas fases iniciais, essas queixas normalmente são bem discretas, com pouca repercussão, e aos poucos vão piorando. Pode-se iniciar em qualquer uma das regiões mencionadas. Por isso, frequentemente, as pessoas procuram outras especialidades e não os neurologistas num primeiro momento. Por exemplo, alteração da fala, procura um otorrino. Pé caído, procura um ortopedista. À medida que a doença progride, acaba chegando ao neurologista, mas nem sempre na fase inicial. E como é feito o diagnóstico? O médico, só com a história e exame físico, já consegue ter uma forte suspeita do diagnóstico. Em muitos casos, é necessário exames complementares, como eletroneuromiografia e ressonância magnética do crânio e coluna, para descartar outros processos patológicos. Uma vez feito o diagnóstico, o que fazer? Como é o tratamento? Hoje no Brasil, existe apenas uma classe de medicamento aprovado para o tratamento da doença, o Riluzol, medicamento que visa atrasar a progressão da doença. Além do tratamento específico medicamentoso, é fundamental tratar o indivíduo com suas necessidades e particularidades de sintomas. Conforme a região afetada,
teremos cuidados direcionados e expectativas de comprometimento e de vida diferentes. Por exemplo, déficit nos membros precisa de apoios, órteses e acompanhamento com fisioterapeutas motores e terapeutas ocupacionais. Alterações funcionais na cabeça necessita de avaliação da função respiratória e acompanhamento com fisioterapeuta respiratório e fonoaudióloga para deglutição e fala. Além de saber monitorar e indicar medidas complementares, como mudança na consistência da dieta, sondas gástricas e aparelhos de ventilação não invasivos, como os aparelhos BiPAP e o Cough Assist, auxiliar de tosse. O principal objetivo do bom tratamento é levar segurança para o paciente e os familiares, antever complicações e buscar alternativas funcionais e compensações para essa doença. Isso é fundamental se considerarmos a evolução natural dessa doença e o tempo de vida com problemas funcionais que as pessoas podem ter. De maneira geral, é uma doença muito grave, com expectativa de vida em torno de 5 anos. Mas 1 em cada 5 pessoas, ou seja, 20% dos pacientes, ultrapassam 5 anos de doença. E 10% vivem mais de 10 anos, inclusive com diversos casos que os pacientes vivem 20, 30 e até mais anos de vida após o diagnóstico. Mas afinal de contas, quais são as causas da ELA? Assim como as outras doenças neurodegenerativas, para a imensa maioria dos casos, a medicina ainda não sabe precisar as causas. Sabemos as vias que estão alteradas e que levam à morte dos neurônios, mas o porquê delas iniciarem. E esse processo continua sem explicações consistentes. Vale ressaltarmos que em torno de 5% dos pacientes, o quadro é explicado devido à presença de uma mutação genética herdada de pais para filho. Para os indivíduos que não apresentam mutações genéticas, que são a grande maioria, sabe-se que a idade, tabagismo e exposição a substâncias neurotóxicas, como agrotóxicos, BMAA, produzido por bactérias e compostos de armas químicas, são fatores de risco para desenvolver a ELA. Importante termos o diagnóstico precoce, saber quais características estão acometidas e se há alguma mutação genética envolvida. Estamos assistindo a uma nova corrida de descoberta de novos medicamentos na medicina, direcionada para reparo e ou compensações nos casos de mutações genéticas, as famosas terapias gênicas. E novos estudos e ensaios clínicos também vêm ocorrendo em larga escala para essa doença. Por tudo isso, espero que tenha ficado claro a importância da doença do neurônio motor ou esclerose lateral amiotrófica. Se você notar os sintomas que eu descrevi, converse com o seu médico. Nos casos mais graves, procure um neurologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação em saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. DVC, a TV do Correio da Manhã.